No livro de 2 Reis, no capítulo 6, no versículo 8, diz: Eliseu adivinha os conselhos do rei da Síria. Eliseu adivinha os conselhos do rei da Síria. Quem é Eliseu? Eliseu, meus irmãos, era um profeta do Senhor, escolhido por Deus no lugar do profeta Elias, que tinha uma unção poderosa. Como Elias foi levantado, meus irmãos, para denunciar a idolatria, o pecado de Israel, do povo que tinha se desviado dos caminhos de Deus, Deus levanta também, meus irmãos, Eliseu, para seguir, meus irmãos, o mesmo caminho do profeta Elias, denunciando o pecado, a idolatria, o desvio da conduta do povo, e em especial dos reis que conduziam o povo. E a palavra de Deus, meus irmãos, na boca de Eliseu era poderosa, e ele tinha, meus irmãos, dons poderosos, a ponto de Deus mostrar para ele tudo o que estava acontecendo, meus irmãos, em outros lugares. Um exemplo, este mesmo, era que o rei da Síria, ele armava emboscadas, ciladas, para os irmãos pegar Israel em uma emboscada. Quem era, meus irmãos, a Síria? Era um reino, meus irmãos, que sempre se opôs a Israel. Ainda hoje, meus irmãos, a Síria é inimiga do povo de Israel. Isso mesmo. Os sírios sempre foram inimigos, meus irmãos, de Israel. E o rei da Síria armava emboscadas, ciladas, para pegar o povo de Israel em alguma surpresa, para destruir eles. Como, meus irmãos, Eliseu era o profeta que Deus falava, revelava o oculto sobrenatural e agia poderosamente através da vida dele, Deus, meus irmãos, mostrava para Eliseu todas as vezes que o rei da Síria estava tramando e armando emboscadas para pegar Israel em uma surpresa. Aí Eliseu ia e mandava um recado dizendo: olha, em tal lugar o rei da Síria está esperando vocês. Em tal lugar tem uma emboscada da Síria para pegar vocês. E assim, meus irmãos, assim a Síria nunca conseguia pegar quem? Nunca conseguia pegar o povo de Israel. Assim, meus irmãos, o rei da Síria nunca conseguia pegar, meus irmãos, o reino de Israel, o povo de Israel. E ele estava revoltado por causa disso. O rei da Síria estava revoltado, a ponto de ele fazer uma reunião com os soldados e dizer: alguém entre nós aqui está nos traindo, porque todas as vezes que nós armamos uma emboscada para pegar Israel, eles sabem onde nós estamos esperando eles. Quem de vocês estão nos traindo? Esse foi o rei da Síria.
que fez isso, esta reunião. E um deles se levantou lá e disse: não, meu senhor, não é nenhum de nós que estamos te traindo, mas o profeta Eliseu, que sabe no seu quarto tudo aquilo que tu tramas e arquitetas para fazer contra Israel. E assim ele vai lá e te denuncia ao rei de Israel. Tudo aquilo que tu fazes no secreto, Eliseu sabe e vai lá e denuncia a Israel. E assim nunca irás conseguir pegar o povo de Israel. Agora a revolta do rei da Síria não era contra, meus irmãos, o rei de Israel e o povo de Israel. Agora ele queria, meus irmãos, pegar quem? Eliseu. Ele disse: agora vamos prender a quem? Vamos prender a Eliseu, porque nós prendendo ele é quem está nos denunciando, ele é quem está se opondo, isso, ele é quem está impedindo o trabalhar, o nosso agir contra o povo de Israel. Isso mesmo. Glória a Deus. E assim, meus irmãos, o que acontece? Assim, o rei da Síria manda um grande exército para meus irmãos prender a Eliseu. Reúne os maiores, mais preparados soldados e manda meus irmãos agora até Samaria. Manda meus irmãos agora pegar e prender a quem? Prender a Eliseu. Eliseu dormindo na sua casa ali com o seu servo. De repente, meus irmãos, o seu servo acorda e se depara com um grande exército ao redor da casa deles. Muito numeroso o exército ao redor ali daquela casa. Quando o moço acorda e que olha, ele fica assustado. E ele diz: ai, meu senhor, o que nós iremos fazer? Olha o exército da Síria que está aqui para nos prender, para nos pegar. E o que nós iremos fazer agora? O que nós iremos fazer? Ele disse: o que nós iremos fazer? Olha o que diz aí, meus irmãos, no versículo 15 do capítulo 6 de 2 Reis. E o moço do homem de Deus se levantou muito cedo e saiu, e eis que um exército tinha cercado a cidade com cavalos e carros. Então o seu moço lhe disse: ai, meu senhor, que faremos? O que faremos? Ele disse: meu senhor, o que nós faremos? Olha o tamanho do exército que tem aqui para nos prender agora. Então disse Eliseu: não temas, porque mais são os que estão conosco do que os que estão. Mais são os que estão conosco do que os que estão com quem? Do que os que estão com eles. E ele disse: não temas, porque mais são os que estão conosco do que os que estão com eles. Uma coisa é certa, meus irmãos: se nós servirmos a Deus, se nós estamos rendidos ao Senhor, se a nossa vida está entregue a Cristo, não importa as lutas, as pelejas, as aflições,
os ataques do diabo, porque mais são os que estão conosco do que os que estão com eles. Amém? O moço de Eliseu, quando acordou, que viu aquele grande exército o cercando, ele se desesperou, dizendo: agora é o nosso fim, agora não há mais saída, agora não tem mais jeito, o que nós iremos fazer? Acabou esse mesmo, acabou. Mas ele não sabia, meus irmãos, que havia um Deus, meus irmãos, que estava guardando, cuidando e protegendo eles. Glória a Deus. Assim é a nossa vida, quando nós estamos rendidos à vontade de quem? Quando nós estamos rendidos à vontade de Deus. Glória a Deus. Olha o que diz aí, versículo 18: e quando desceram a ele, Eliseu orou ao Senhor e disse: fere, peço-te, esta gente de quê? De cegueira, conforme a palavra de Eliseu. Então Eliseu lhe disse: não temas. Então Eliseu lhe disse: não, é este. Então Eliseu lhe disse: versículo 17: e orou Eliseu e disse: Senhor, peço-te que abras os olhos, para o quê? Para que veja. E o Senhor abriu os olhos do moço e viu, e eis que o monte estava cheio de quê? De cavalos e carros de fogo em redor de quem? Em redor de Eliseu. Glória a Deus. Olha que coisa maravilhosa. Eliseu disse o que? Não temas, porque mais são os que estão conosco do que os que estão com eles. Aí Eliseu faz uma oração agora a Deus. E que oração foi, meus irmãos, que Eliseu fez? Para que Deus abrisse os olhos, para que o Senhor abrisse os olhos do seu moço, e ele conseguisse enxergar o que Eliseu estava enxergando. Havia, meus irmãos, um grande exército de carros, cavalos, homens da Síria, cercando ali, meus irmãos, a casa, o lugar onde Eliseu estava. Mas havia, meus irmãos, um exército de anjos, de carros e de cavalos de fogo dos céus, os guardando e os livrando, muito maior do que aqueles inimigos que estavam, meus irmãos, ali querendo os destruir. Amém, meus irmãos? Entenda uma coisa: não importa os levantes do diabo, não importa os levantes de Satanás e os seus demônios, porque maior é o Deus dos céus, os seus anjos que trabalham isso mesmo, por ordens do Deus Todo-Poderoso, em nosso favor, para nos guardar, para nos livrar e nos proteger das setas, das ciladas, dos levantes de Satanás contra as nossas vidas. Diga glória a Deus. Amém, meus irmãos? Se você crer, Deus ele está cuidando da sua vida, da sua casa. Amém? Deus ele está protegendo. Deus ele está trabalhando em seu favor. Pastor, a luta está grande, a peleja, os levantes de Satanás, as aflições, as tribulações. Aparentemente, o que eu irei fazer? Mas se você crer, tem um exército de anjos trabalhando. Amém? O que nós devemos fazer, meus irmãos, é olhar pela fé. O moço de Eliseu não estava enxergando o trabalhar de Deus, os livrando e os guardando. Muitas vezes o nosso problema, meus irmãos, é porque não é que Deus não esteja trabalhando, é porque nós, meus irmãos,
não nos permitimos enxergar, se a gente, meus irmãos, não estiver vivendo pela fé, não estiver, meus irmãos, vivendo pela fé, rendidos ao Senhor, muitas vezes nós iremos passar despercebidos do agir e do trabalhar de quem? E do trabalhar de Deus. Amém, meus irmãos? Glória a Deus. Diga, Deus está trabalhando. Mais são os que estão conosco do que os que estão com eles. Amém, meus irmãos? E olha o que diz aí a palavra de Deus. E orou, no versículo 17. E orou Eliseu e disse: Senhor, peço-te que lhe abras os olhos, para que veja. E o Senhor abriu os olhos do moço e viu. E eis que o monte estava cheio de cavalos, e carros de quê? E carros de fogo, em redor de Eliseu. E como desceram a ele, Eliseu orou ao Senhor e disse: peço-te esta gente de cegueira. E feriu de cegueira, conforme a palavra de quem? De Eliseu. Mas no versículo 17, quando Eliseu orou e pediu que Deus abrisse os olhos do seu moço, a Bíblia diz, meus irmãos, eis que o monte estava cheio de cavalos, e carros de quê? De cavalos e carros de quê? De fogo. Existe, meus irmãos, cavalos e carros de fogo nesse mundo aqui visível que nós vivemos? Não existe. Existe cavalos e carros de fogo, meus irmãos, pastando em um cercado? Não existe. Isso mesmo. Porque, meus irmãos, os carros e os cavalos dos céus são carros e cavalos de fogo. São anjos, meus irmãos, de fogo, que tem poder, meus irmãos, no invisível, de destruir as fortalezas do diabo, de quebrar, meus irmãos, as resistências do inimigo, de trabalhar em favor do seu povo, de guardar, meus irmãos, aqueles que estão rendidos ao Senhor. Eis que os anjos do Senhor estão acampados, daqueles que o temem e os livra e os guarda. Aleluia, glória a Deus. Quem crê aí que Deus está trabalhando em seu favor, diga glória a Deus, para que o diabo, meus irmãos, seja queimado agora. Amém? Diga: tem carros, cavalos de fogo me guardando, tem anjos trabalhando em meu favor. Amém, meus irmãos? E quando, meus irmãos, o profeta orou a Deus, a visão do seu moço foi aberta, que enxergou ali, meus irmãos, que Deus estava nos guardando. Eliseu diz: Senhor, eu te peço, fere todos esses aqui de cegueira. E eles agora, meus irmãos, estavam cegos. Isso, cegos. Um exército que estava ali, meus irmãos, para prender Eliseu, agora, meus irmãos, estavam cegos, sem saber, meus irmãos, para onde iam, sem ter orientação nenhuma. Amém, meus irmãos? Glória a Deus, glória a Deus. É isso que Deus ele faz. Até, meus irmãos, aqueles que se levantar contra Deus, meus irmãos, vai cegar, meus irmãos, para que não possa saber o que está fazendo. Amém, meus irmãos? Glória a Deus. Mas só, meus irmãos, que havia algo em Eliseu, isso mesmo. Eliseu, meus irmãos, não puniu esses homens, porque eles, meus irmãos, não é antes deles serem atingidos de cegueira física, eles eram cegos de entendimento. Eram homens, meus irmãos, que estavam ali sendo manipulados. Isso mesmo. E Eliseu, meus irmãos, conduz aquele grande exército
até, meus irmãos, o rei de Israel, manda oferecer pão, alimento, isso mesmo, e depois manda eles irem embora, e nem um fio de cabelo, meus irmãos, eles puderam tocar no povo de Israel, nem em Eliseu, isso mesmo. A Bíblia diz que a partir daí, isso mesmo, o exército da Síria não ousou mais se levantar contra o povo de Israel. Eles não tentaram mais nada, porque eles viram que eles não podiam lutar contra o Deus de Israel. Eles não podiam insistir contra o Deus Todo-Poderoso. Eles não podiam trabalhar contra o agir e o trabalhar de Deus. Quando nós estamos rendidos, quando o Senhor está nos guardando, quando o Senhor está trabalhando em nosso favor, não tem levante, não tem inimigo, não tem diabo, não tem demônio, não tem capeta, não tem nada que impeça o agir de Deus trabalhar em nosso favor. Diga glória a Deus, glória a Deus. Pisa aí na cabeça do diabo, gente. Amém? Quem acredita que Deus está trabalhando em seu favor? Pois então creia, acredite que Deus ele está agindo em seu, que Deus ele está agindo em seu favor. Diga, Deus está agindo em meu favor. Diga, Deus está trabalhando em meu favor. Diga, Deus está trabalhando em favor da minha casa, da minha família, do meu trabalho. Portas estão sendo abertas, milagre está acontecendo, e o agir de Deus está sendo operado em seu favor. Amém? Glória a Deus. Pois então envia anjos, Senhor, agora, anjos poderosos, com espada de fogo, envia carros e cavalos, Senhor, de fogo, trabalhando em favor desta vida, guardando, livrando, quebrando os cativeiros, abrindo portas, quebrando os grilhões. Meu Deus, entra com poder, com providência, levando a cura, a saúde, a libertação, trazendo, Senhor, o milagre, a mudança agora para essa vida, para essa casa, para essa família, para essa pessoa que está aflita, angustiada, triste. Ó Deus poderoso, levante as suas mãos e creia no agir do poder de Deus. Diga, meu Deus está trabalhando em meu favor. Diga, o Senhor está abrindo caminhos. Diga, o Senhor está trabalhando em favor da minha casa, do meu trabalho, da minha saúde, e que todo mal está caindo, todo mal está caindo por terra. Diga glória a Deus. Amém. O diabo, meus irmãos, agora não acertou o caminho mais. Glória a Deus, meus irmãos. Diga, eu creio na bênção, eu creio no milagre, eu creio no mover de Deus em meu favor. Amém? E é desse jeito que Deus ele faz. Fique de pé, por favor, agora. Vamos orar em nome de Jesus Cristo. Quero aqui agradecer aos irmãos que têm nos acompanhado aqui, em nome de Jesus Cristo. Que Deus possa abençoar a sua vida, todos que estão aqui nos acompanhando pelo nosso canal do YouTube. Quero pedir para você se inscrever no nosso canal, se você não for inscrito, deixe o seu joinha, nos ajude, seja um semeador desta obra, isso mesmo. Você pode estar semeando seus dízimos, ofertas, seu desejo de honrar nesta obra. Você pode estar semeando uma oferta aqui na casa do Senhor. Amém? Que Deus vai te abençoar muito, em nome de Jesus Cristo. Nos ajude nesse trabalho, nessa obra missionária, em nome de Jesus Cristo. Amém? E Deus vai fazer coisas maravilhosas na sua vida. Amém, meus irmãos? Coloque a mão sobre o seu coração aqui, por favor. Pai, em nome de Jesus Cristo, eu te peço, Senhor, neste momento, tenha misericórdia, tenha compaixão, vai à frente da nossa vida, dos nossos caminhos.
ó Deus eterno, maravilhoso, entra com poder, com providência, em favor, Senhor, dos nossos caminhos, nos livra, nos guarda, nos protege de todo o mal. Tu és Deus eterno, maravilhoso, e aqui nós estamos rendidos a Ti, Senhor. Nos dá graça, nos ajuda, vai à frente, Pai, da Tua igreja, da Tua obra. Tu és Deus que tem o domínio, o poder, a honra e a glória. Todo poder está diante de Ti, Senhor, e do Seu Filho Jesus Cristo. Aleluia. Move os céus, move os céus. Tu és aquele, Senhor, que quebrando corações. Tu és aquele, Senhor, que quebranta corações. Tu és aquele, Senhor, que endurece corações. Tu és aquele, Senhor, que abre portas, que fecha portas. Tu és aquele, Senhor, que dá a vida, tira a vida. Tu tens todo o domínio, todo o poder. Tu és aquele que levanta reis, abate reis. Tu és aquele, Senhor, que levanta nações e abate nações. Não há homens, não há reis, não há nada, não há ninguém que possa se comparar ao Teu poder. Pois age, Senhor, agora em favor das nossas vidas, em favor da Tua igreja, em favor, Senhor, desta obra, deste ministério, da vida desta pessoa que nos ouve, nos assiste, nos acompanha. Ó Deus, entre agora curando, libertando, que pessoas sejam curadas agora, livres, libertas de todo o cativeiro espiritual, que a doença, a dor vai embora, a opressão, a depressão, o medo, o desespero, que toda obra maligna do diabo desapareça agora. Aleluia, aleluia. Santo é Deus Todo-Poderoso, santo és. Seja cheio, seja tocado agora pelo Espírito Santo, seja renovado agora pelo Deus Todo-Poderoso. Aleluia, aleluia. Santo és. Abre portas, opera milagres, cura pessoas agora, Jesus. Liberta cativos, liberta viciados, quebra, Senhor, as maldições, desfaz, Senhor, toda palavra maldita, contrária, desfaz, Senhor, todo engano, desfaz, Senhor, todo mal. Ó Deus eterno, soberano, ó Deus de Israel, oh aleluia, Senhor, aqui nós nos rendemos diante de Ti. Aleluia, Senhor, manifesta o Teu poder, manifesta o Teu poder, Senhor, Espírito Santo. Aleluia, aleluia. Glória nas glórias te damos, Senhor. Levante a sua mão para os céus, levante a sua mão para os céus e receba de Deus agora. Hoje é dia de milagre, de cura, de libertação. Hoje é um dia de poder, de maravilhas. Hoje é um dia que os céus estão se abrindo, milagres, obras extraordinárias estão acontecendo. Aleluia. Louvado seja Deus Todo-Poderoso, santo é o Deus de Israel. Seja tocado agora, seja renovado agora pelo Espírito Santo. Aleluia. Seja tocado aí na sua casa, seja tocado agora onde você se encontra, seja livre, curado, receba o poder de Deus, a saúde, portas abertas, receba o Espírito Santo agora, seja cheio agora em nome de Jesus Cristo. Oh, aleluia, santo és. Louvado seja Deus dos céus. Diga: eu creio, eu acredito. Receba agora Teu poder, Tua graça, Teu agir sobre a minha vida. Aleluia.
Santo, santo é o Senhor. Aleluia. Aleluia. Glória, mas glórias te damos. Diga, eu creio. Eu acredito. Diga glória. Glorifica em nome de Jesus Cristo. Oh, glória. Amém. Deus abençoe a vida de cada um dos irmãos. Em nome de Jesus. Você vai estar semeando, seja seus dízimos e ofertas, você vai estar semeando. Aqueles que nos acompanham, semeiem nesta obra, nos ajude. Isso, cada semente vai ser muito importante para que possamos estar aqui orando, levando a palavra e prosseguindo com esse trabalho aqui para abençoar a sua vida. Seja o semeador, e Deus vai fazer coisas maravilhosas em nome de Jesus Cristo. No QR Code aí abaixo, você pode estar fazendo a sua oferta, você pode estar semeando os seus dízimos a casa do Senhor, se você deseja. Amém? E Deus vai fazer coisas maravilhosas em nome de Jesus Cristo.